Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Fora do baralho, também aos domingos e já com o Natal passado, hoje o AS que responde aos ouvintes é o Nuno Garopa e vamos ter aqui uma pergunta sobre o caso que envolveu o ministro Fernando Alexandre, mas vamos começar se calhar aqui, Nuno, por uma crítica, um ouvinte que se chama Tomás Fontes e no Spotify respondeu aqui à última vez que foste tu a responder aos ouvintes e ele fez aqui um comentário, esse episódio já agora é o que tem o título "Criticamos demasiado o Governo por ser do PSD?" São as perguntas que fazemos neste podcast dedicado aos ouvintes, dessa última vez em que foste tu a responder. E o Tomás Fontes diz que o desiludiste profundamente, que concordou com praticamente 100% das críticas que fizeste ao Governo da AD sobre a falta de reformas. O problema é que no final esqueceste-te de apontar que o Governo do qual o teu amigo fez parte se recusou também a fazer quaisquer dessas reformas. Evidentemente que nada tem a ver com as amizades do Nuno, mas podia ter levado a crítica até ao fim. A que é que este ouvinte se está a referir? Eu penso que se refere ao facto de eu ter dito que ia falar do livro de Mário Centeno, tendo em conta que ele é meu amigo. Deixa-me começar por dizer que eu continuo a pensar, ao contrário, enfim, de outros ouvintes que podem pensar de outra forma, que é importante fazer essa declaração de interesses antes de falar, seja de quem for. Porque, aliás, está na moda neste momento, pede-se transparência sobre os angariadores de clientes. Eu não tenho clientes, mas tenho amigos e, portanto, quando falo de Mário Centeno, sou amigo de Mário Centeno, como sou amigo de Fernando Alexandre ou Maria Lúcia Amaral, e, portanto, quando falo do governo da AD, digo que estas pessoas são minhas amigas, como sou amigo de Álvaro Santos Pereira, e, portanto, quando critiquei e disse que não achei a melhor forma de escolha para governador, apesar de ser uma pessoa que eu acho que fará um bom cargo de governador, também disse. E já agora deixa-me dizer, que lembro isso a vários ouvintes, eu fui candidato a deputado pelo CDS há muitos anos e pela Iniciativa Liberal há 4 anos e, portanto, espero que as pessoas estão sempre a lembrar isso para terem em conta e, portanto, vou continuar a lembrar quando for relevante. Agora, em relação à questão do Centeno, eu gostava de começar por dizer, o ouvinte que me perguntou é o que é que eu achava do livro de Mário Centeno. Eu os livros avalio pelo que lá está, não pela pessoa ser do Partido Socialista ou não ser do partido em que eu voto. E, portanto, eu disse que o livro era bom, porque me parece que é um bom livro sobre o mercado de trabalho. E disse que outra coisa é o que ele fez como ministro no final da minha resposta. Pois é evidente que ele não fez aquilo que está no livro, foi o que eu disse. Agora, eu queria enfatizar aqui a questão do reformismo de Centeno, porque há 2 episódios, sim, que vale a pena lembrar, que eu acho que estão esquecidos, que é quando Mário Centeno apresentou o modelo de meta regulador em 2017, eu fiquei sozinho na praça pública. Tenho 2 artigos no Público e uma intervenção na Rádio Renascença a criticar. O PSD de Passos Coelho e o CDS de Cristas calaram-se. E calaram-se porque a proposta de reforma vinha do Carlos Tavares. E como era alguém do PSD, o PSD e o CDS não se lembraram de que isso não era uma boa proposta. Portanto, esse era o reformismo de Centeno, que o PSD de Coelho e o CDS de Cristas calaram-se. Em relação, mais tarde, à grande questão que é a ida para o Banco de Portugal, que eu me lembre, houve muito poucos economistas a falar publicamente sobre isso. Foi um deles, mais uma vez, na Rádio Renascença. Mas, que me lembre, não só o Presidente da República apoiou, como o PSD, Rio, apoiou. E muitos dos que agora vêm falar que criticaram, não criticaram na altura, tanto é que se esqueceram que havia uma lei do PAN para evitar as portas giratórias. E que o sabem, muita gente do PSD, do CDS e da IEL criticou o PAN por essa lei. Portanto, reformismo de Centeno, estamos conversados. Critiquei quando era para criticar, que é quando Centeno estava no governo. Não vou agora estar, 5 anos depois, a dizer que os livros de Centeno são maus, só porque Centeno não fez no governo aquilo que tinha no livro. E esse esqueceram-se, entre aspas, até estavas aqui a fazer essas aspas para os ouvintes que não tenham percebido, mas acho que perceberam pelo teu tom. Vamos passar então à próxima questão, Nuno.
Vamos a isso. Beatriz Santinho fala aqui do caso do ministro Fernando Alexandre, teu amigo, vem mostrar, pergunta esta ouvinte, já agora só recordando aqui um pouco, o Fernando Alexandre pronunciou sobre a questão da degradação das residências universitárias, quando estava a apresentar o plano de ação social para o ensino superior, e houve depois uma associação dessas declarações aos estudantes mais pobres, como se fossem eles a degradar as residências universitárias. Este caso vem mostrar que como o jornalismo vive cada vez mais à procura da polémica, sem parar para pensar, verificar, recorrer ao contraditório. Pergunta esta ouvinte se está o jornalismo a cair nas malhas do jogo da extrema-direita e da desinformação. Eu penso que aqui a pergunta até devia ser feita aos jornalistas, não a mim, porque o que aconteceu fundamentalmente é que houve um extrato desse vídeo que circulou naquilo que são os aparelhos ligados ao Partido Socialista, no mesmo método que faz o Chega ou faz a AD nas redes sociais, e infelizmente muitos jornalistas foram atrás daquele extrato do vídeo e não viram o vídeo todo. E, portanto, colocaram-se na situação em que aquilo que parecia que o ministro estava a dizer, uma vez ouvir todo o vídeo, no contexto não era. Bem, aí há que perguntar aos jornalistas porque é que fizeram isto. Eu continuo a pensar que tem muito mais a ver com falta de recursos, limitações de tempo e, portanto, não há condições para fazer um trabalho de maior qualidade e depois leva a estas situações. Portanto, eu não vejo aqui uma conspiração dos jornalistas. Agora, também é evidente que muitas vezes nós, quando gostamos de ouvir o que gostamos de ouvir, vamos logo atrás porque é uma forma fácil de encaixar a nossa narrativa. Onde eu, por exemplo, e aqui ainda bem que já disseste, porque trata-se de um ministro do qual sou amigo e, portanto, outra vez, quero fazer a declaração de interesses. Onde, por exemplo, eu já não concordo com o Fernando Alexandre é quando ele faz estas declarações públicas, nestes últimos dias, a pedir que seja visto o que se passou na RTP e dizendo que os jornalistas da RTP devia haver uma auditoria. Não é que não deva haver uma auditoria interna à RTP. Mas não é o ministro que tem de dizer. É evidente. É por isso que há um Conselho de Administração e é por isso que há um Conselho Independente. Essas é que são as instituições dentro da RTP que devem decidir. Como seria no Observador ou no Público, em qualquer lugar. Não é o ministro que diz que assim deve ser feito. Porque lá voltamos aqui a um debate que também já aqui tivemos. Pela mesma razão que não é Trump que tem que dizer aos canais de televisão o que é que devem ou não devem transmitir. Outra coisa é que os canais de televisão façam uma reflexão interna de porque é que se transmitiu ou porque é que a BBC fez o erro que fez de palmatória com as declarações de Trump. Agora, isso compete ao mundo dos jornalistas e, obviamente, às administrações. Não compete a titulares de cargos políticos estarem a exigir a órgãos de comunicação social que façam auditorias internas. Sim, sendo que o ministro, até numa entrevista que deu ao ECO, estava bastante... Notou-se que não gostou, acha que foi alvo de um ataque vil, mas achas que aí acabou por extrapolar um pouco as competências do ministro? Claro, mas isso é que é a diferença entre estarmos nós aqui a conversar na rádio ou quando temos o painel do Folha do Baralho e ser ministro. O ministro não pode ter estados de alma em que exija auditorias a jornalistas. Isso não existe e não pode ser feito. E, portanto, não pode ser feito e criticamos tanto André Ventura quando faz esse tipo de ataques ao jornalismo, como qualquer outro partido. Portanto, eu acho que aí o ministro cedeu-se, percebo que esteja ofendido, percebo que esteja até magoado, eventualmente, com aquilo que foi feito, porque foi a segunda ou terceira vez que houve mal-entendidos numa tentativa clara de defenestrar o ministro, mas não compete ao ministro, para isso é que há outras pessoas no PSD, por isso é que há deputados, e, obviamente, na minha opinião, compete, evidentemente, aos conselhos de administração e ao Conselho Geral Independente da RTP determinar se há ou que não há que fazer uma auditoria ao que se passou. Temos aqui 1 minuto e pouco, e até já falámos sobre isto também no Fora do Baralho, logo a seguir ao Natal, mas acreditas que o debate entre Gouveia, Melo e Marcos Mendes pode mudar o rumo das sondagens para as presidenciais? A pergunta é do Rodrigo Freitas. Eu diria que os debates não mudam rumo, mas, e já dissemos isto também aqui várias vezes, dado que nós não temos neste momento um ganhador claro e está tudo muito aproximado, entre ali os 15% e os 20%, o que quer dizer que qualquer 200 mil votos podem mudar quem é que vai à segunda volta, é possível que quando tiramos os resultados finais vamos especular porque é que a pessoa que ficou em terceiro lugar, seja lá quem for, não conseguiu. E vamos ver que vão ser diferenças de 100 mil ou 150 mil votos. E portanto é possível que o debate, mas também a campanha eleitoral, mas também gafes que venham a haver ainda na campanha eleitoral, possam ter um impacto desproporcional nestas eleições, dada a grande proximidade que há, pelo menos de 4 ou até 5 candidatos ali entre os 15% e os 20%. Vai ser um início de ano cheio a nível político. Ficam por aqui as respostas às perguntas dos ouvintes e às críticas também, como ouvimos. Envie as suas para foradobaralho@observador.pt ou então por WhatsApp. O nosso número é o 91002
41 85. Eu sou a Vanessa Cruz, até à jogada da semana. A próxima já é em 2026.